Graça e paz em Cristo Jesus. Você sabe que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Quando se trata de maldição, quando nós falamos de quebrar maldições, precisamos sempre lembrar que estamos apenas nos apropriando daquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Algumas pessoas têm dúvida com relação a isso e falam: mas se ele já fez, por que eu preciso orar por isso? Da mesma forma que ele se fez enfermidade e doença na cruz do Calvário, quando buscamos a cura de alguém, quando alguém busca a cura, uma pessoa ora por ele, ou ele mesmo ora por essa cura, para se apropriar. Aqui não é diferente. E quero te falar que se você não orar, se você não se apropriar daquilo que Deus fez, Jesus se consumou na cruz do Calvário com relação também às maldições, você não estará livre delas. Não é algo automático, é algo que você precisa se apropriar. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós usamos o nosso livre-arbítrio primeiramente, no primeiro estado do ser humano, para pecarmos. E precisamos usar o mesmo livre-arbítrio que temos para então renegarmos o pecado em arrependimento. E então, quando se trata de pecados que trouxeram como consequência maldições, precisamos orar também em arrependimento, nos apropriando então da quebra dessa maldição. Eu quero falar aqui para vocês um pouquinho sobre a questão da maldição que vem através de palavras proferidas. Você sabia que palavras que você profere, ou que pessoas que são autoridade geracional, como pai, mãe, avós e outros níveis de parentesco próximo, e também autoridades, até mesmo eclesiásticas, autoridades educacionais sobre você, essas palavras são proferidas por eles. Se forem palavras de maldição, elas terão o poder de maldição sobre a sua vida. Se forem palavras de bênção, terão também poder de bênção sobre a sua vida. A palavra de Deus nos fala, eu quero ler um texto aqui também, em Provérbios, capítulo 18, versos 20 e 21, que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21, lembrando o texto. Está dizendo que nós somos fruto daquilo que verbalizamos. Vamos entender bem isso. Quando Deus criou todas as coisas, Ele falou, Ele usou da palavra: haja luz, e houve luz, haja divisão entre terra seca e as águas, houve essa divisão também entre terras secas e as águas, etc. Tudo foi criado pela palavra. Somente o homem, o ser humano, foi formado no pó da terra, porque Deus já sabia que ele iria cair. Então, aí tem todo um contexto espiritual que dentro de maldições nós temos esse entendimento, você pode tê-lo também. Então, palavras que alguém proferiu sobre você pode estar pesando sobre a sua vida, trazendo consequências. No reino espiritual é um reino que não é neutro. Quando se libera uma palavra, seja ela de bênção ou de maldição, ela vai tomar efeito. Se alguém liberou uma palavra de maldição sobre a sua vida, os demônios vieram para fazer tudo para dar cabo e cumprir aquela palavra de maldição. Ok? Se foi palavra de bênção, então a palavra de bênção vai se cumprir. Mais um texto em Provérbios 6,2 diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Tiago escreveu: a língua, porém, ninguém dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, 8 e 9. Então há poder na língua, há poder na verbalização, há poder nas palavras que proferimos, sejam elas de bênção e de maldição. Quero falar um pouquinho aqui sobre essa questão do poder das palavras, ou seja, da maldição que vem através de palavras proferidas, ok? Quero te dar um exemplo aqui, lembrando de uma pessoa no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital. Essa pessoa ouviu um dia uma palavra: você é incompetente. Essa palavra travou essa pessoa. Por muito tempo, aquilo vinha na mente dela, uma autoridade sobre ela, naquele momento ela liberou essa palavra. Essa palavra então entrou no coração, ele entrou na mente, começou a trabalhar contra ele na questão profissional. Demorou muito tempo até a conversão desse homem. Depois de convertido, mesmo convertido, ainda essas palavras ainda estavam vigentes. O fato de alguém ter se convertido não quer dizer que tudo foi resolvido. Ele tem então direito de resolver através do poder do nome de Jesus, que consumou todas as coisas em nosso lugar. Então essa palavra continuou, ele teve inclusive alguns trabalhos, algumas empresas que ele abriu que não deram certo.
Ele era um excelente profissional naquela área que ele trabalhava, na área de publicidade, porém, ele não conseguia ir à frente, a não ser com pequenos trabalhos. Fazia alguma coisa, dava certo, as coisas maiores não davam certo, essa questão financeira começou a trazer problemas, porque, claro, se você não tem resultado do seu trabalho, e trabalha por conta, como era o caso desse homem, então não tinha resultados financeiros, teve problemas financeiros também, devido a essa palavra que foi lançada, essa frase que um dia foi lançada sobre ele, quando foi dito para ele: você é incompetente. Então, na mente dele havia uma trava, no reino espiritual havia uma trava contra ele, lançando, então, vamos chamar isso desse carimbo de incompetente, como se estivesse nele carimbado: você é incompetente, esse rótulo de incompetente. Os anos se passaram, se converteu, foram passando os anos. Depois de 10 anos de convertido, então, ele participou de um evento de libertação e cura da alma, e aí ele começou a entender essa questão das palavras, e aí foi levado a revogar essas palavras, e depois eu vou te falar aí como fazer isso mais para frente, ok? Então, antes de revogar essas palavras, ele não conseguia ir bem naquilo que ele fazia, as palavras estavam vigentes. Então isso é muito importante nós lembrarmos, começar a lembrar de palavras, de frases, imprecações, de conjuros que foram lançados com relação em direção à sua vida. Incompetente, você não vai conseguir, não adianta nem tentar, ninguém aqui fez isso, uma faculdade, por exemplo, na família. Você pensa que você vai fazer uma faculdade, a pessoa começa a estudar, não consegue concluir, há uma trava ali. Como essa trava foi tirada daquele homem, essa trava na sua vida pode ser tirada também. Eu vou te falar no próximo vídeo mais um caso dessa questão do poder das palavras, e para frente, então, no terceiro vídeo eu vou te falar, então, de como você pode obter, então, a liberdade, o caminho para você obter liberdade desse poder das palavras de maldição que estão contra a sua vida, que estão aí na sua vida ainda trazendo efeitos, consequências, e você pode ficar livre. Lembre-se, muitas pessoas no meio da cristandade, estamos falando aqui de pessoas cristãs e convertidas, ou até mesmo fora, se converteram, estão vivendo consequências de palavras que foram faladas para elas, pode ter sido até mesmo lá na fase intrauterina, ou seja, quando estavam ainda no ventre materno. Já era um ser, como a palavra de Deus fala em Salmo 139, que Deus nos viu quando éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe. Então pense nisso, reflita sobre isso, e há um caminho para a liberdade de toda essa questão de palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida. Prosseguindo aqui no nosso assunto de a quebra da maldição das palavras, ou a maldição das palavras, eu quero lembrar que o nosso objetivo sempre é alcançar a bênção. O que é bênção? Bênção vem da palavra hebraica barak e da palavra grega eulogio. Aparece cerca de 68 vezes no Novo Testamento e tem o seguinte significado: o poder espiritual que Deus concede a alguém para que alcance êxito, sucesso, produtividade, prosperidade, multiplicação, fecundidade, longevidade e tudo que vem a partir disso. O que é maldição? Maldição, ela vem de 3 raízes, e a primeira dela é ala. Descreve uma maldição com origem na quebra de uma aliança com Deus. Aparece cerca de 35 vezes no Antigo Testamento. Kalal, maldição decorrente do mau uso da língua. Lançar pragas, proferir uma maldição, verbalizar algo ruim. Sentido básico de diminuir, lidar desdenhosamente, ridicularizar, zombar, desejar alguém uma posição inferior e rebaixá-la de seu estado. Mau uso da língua. Aparece cerca de 130 vezes no Antigo Testamento. Arar, estado de amaldiçoado com todas as suas implicações. Maldição que exprime uma prisão. Maldito é arar, que significa prender por encantamento, cercar com obstáculos e deixar sem forças para resistir. Descreve uma pessoa debaixo de maldição. Aparece cerca de 63 vezes no Antigo Testamento. Enquanto Barak libera o indivíduo para prosperar, o arar, a maldição, irá prendê-lo, cercá-lo, ou seja, nada de fato irá andar. Quando tratamos dessa questão, a maldição de palavras, estamos aqui inseridos nesse contexto de kalal, que é lançar pragas, proferir uma maldição, verbalizar algo ruim. Então, quais foram as palavras proferidas contra a sua vida? Algo ruim, uma maldição, uma imprecação, um esconjuro. Eu quero lembrar de um caso aqui de uma jovem que chegou de um culto de mocidade um dia em casa, uma família cristã. Ela subiu no andar de cima junto com alguns jovens moços e moças da mocidade ali daquela igreja para se arrumar para ir fazer um lanche, comer uma pizza, algo assim. Ao descer o andar de cima da casa, o pai dela, uma pessoa de Deus, porém não estava curada em sua alma na questão das palavras, viu aquela moça linda, bem vestida, maquiada, com um vestido muito bonito,
olhou para ela e liberou uma palavra de maldição, uma frase de maldição na verdade. Ele olhou para ela e falou: se você sair assim, com esta roupa, vestida como você está, maquiada como você está, você um dia será uma prostituta, você vai se prostituir. Então aquele homem é um homem ferido na sua alma. Ele não conseguiu liberar uma palavra de bênção quando viu aquela filha dele ali naquele momento, já como uma mulher, do bom sentido da palavra, não mais uma menina, mas uma mulher. Algo no coração dele estava ali depositado de palavras de maldição, e ele transferiu essas palavras para a filha dele. Ele, como autoridade geracional sobre aquela moça, então liberou uma palavra de maldição, não de bênção naquele momento. Ele, como pai, como autoridade, ele poderia ter liberado uma palavra para abençoá-la. Filha, você está linda, você não é mais uma menina, você é uma moça, olha como você está linda, que bom que você vai sair com o pessoal da igreja para fazer um lanche com os rapazes e moças da igreja, que bom que vocês vão ter esse momento de confraternização. Não, ele fechou o coração, algo ali nele, de palavras que ele ouviu também, ele transferiu a palavra de maldição. Os dias foram se passando, sem ela conseguir entender. De repente ela começa realmente a se prostituir, sai com um rapaz, sai com outro, fica com outro, tem relação sexual com um com outro. Isso a incomodava muito, ela lutava contra esse pecado, mas não conseguia resistir. Algo nela, uma força maior, levava ela a essas práticas. Parece algo absurdo, mas como eu falei no vídeo anterior, o reino espiritual é muito real, é muito vivo. Palavras são lançadas e cada palavra ela vai frutificar segundo a sua espécie. Se a palavra foi lançada, então, de bênção, ela vai frutificar em bênção. Se ela for lançada de maldição, ela vai frutificar, então, em maldição. E, infelizmente, no caso daquela jovem, a palavra que ela ouviu, da autoridade maior sobre a vida dela, o pai dela, foi uma palavra de maldição. E aquilo começou a se cumprir, o tempo se passou. Ela, muito incomodada com a situação, um dia ela consegue encontrar um líder, um pastor, um libertador, que trabalha nessa área também de libertação, e finalmente consegue marcar, agendar com ele, tem um tempo com ele, e naquela conversa, ele entendendo dessa área, a primeira pergunta que ele faz: escuta, o que você ouviu? Ela falou aquela frase. Quem falou? Aí algo ficou muito sério naquele momento, claro, veio a revelação, foi o pai, a autoridade geracional sobre ela. O pai falou aquelas palavras, trouxe um peso de maldição sobre a vida daquela moça, que não conseguiu resistir, mesmo estando servindo a Deus, sendo uma cristã autêntica. Aquelas palavras precisavam ser revogadas, e ela não tinha esse conhecimento. Ela foi à frente com a vida dela, se cansou da situação, porque ninguém quer realmente uma situação assim. Na verdade, nem um homem quer ter várias mulheres, nem uma mulher quer ter vários homens. As circunstâncias acabam provocando isso, as iniquidades são alimentadas, acabam provocando isso. A iniquidade de palavra liberada, então, frutificou na vida daquela moça. Os espíritos imundos que trabalham para cumprir palavras, então vieram para cumprir aquilo na vida dela, aquele decreto infeliz que foi liberado lá de maldição, que levou ela à desgraça, ou seja, estar fora da graça de Deus nesse sentido, de estar com aquele tipo de pecado, e trouxe vários sofrimentos e consequências para a vida daquela moça. Queremos lembrar da importância que há nas palavras proferidas por autoridades geracionais sobre nossas vidas, sejam pais, mães, avós, bisavós ou outras gerações. Aquilo que eles falaram para nos abençoar, a bênção veio, claro que o Espírito Santo vem e vai cumprir aquilo que foi falado na linhagem familiar. Se foram palavras de maldição, os demônios virão para cumprir aquelas palavras, lembrando também que existem espíritos familiares, como Isaías 8,19 fala, que não deveremos consultar espíritos familiares, ou seja, aqueles espíritos que estão já agindo na linhagem familiar para perpetuar maldições. E esses espíritos familiares virão então para trazer aquilo que não é de Deus, assim do reino das trevas, para a vida daqueles sobre os quais foram alvos dessas palavras. Dentro dessa questão de linhagem familiar, queremos lembrar você, olhe para a sua genealogia familiar, está você de um lado, pai, abaixo estão avô paterno, bisavô paterno, bisavó paterna, avô paterno, do outro lado, bisavô e bisavó paternos. Do lado da mãe, avô materno, bisavô e bisavó materna, e também avô materno, bisavô e bisavó materna. São 14 pessoas que podem influenciar a sua vida aí com bênção ou com maldições. E eu lembro de uma situação de uma irmã que já na faixa dos 40 e poucos anos de idade nos procurou, já há alguns anos lutando com uma questão sentimental. Ela não conseguia ir bem na questão sentimental, desejava se casar com um homem de Deus, e nunca conseguiu então realizar esse casamento segundo o padrão de Deus. Buscava um casamento segundo o padrão de Deus e não conseguia realizá-lo.
Na busca da linhagem familiar e das raízes, então, da linhagem familiar, detectamos, então, que havia uma maldição lançada por palavras proferidas pela mãe. A própria mãe dessa jovem, então, dessa senhora, já nesse momento era uma senhora, estava sendo perseguida desde, claro, da juventude com essa questão sentimental, não conseguindo, então, um relacionamento que fosse firme e seguro e que levasse para o casamento de Deus, segundo o padrão de Deus. E ao conversarmos com a mãe acabou confessando em arrependimento que, no afã de ter uma filha mulher, ela tinha os 2 primeiros filhos, já filhos homens, e desejava ter uma filha mulher, e tinha medo de ter uma nova gestação e se repetir, então, ter um filho do sexo masculino. Buscou uma entidade espiritual das trevas, essa entidade, então, conversando com ela, fez um acordo, fez uma proposta que ela deveria dar o nome de uma entidade espiritual das trevas para essa filha, na garantia que essa gestação seria de uma menina e não de um menino. Claro que nós sabemos que quem decide isso tudo, o sexo de uma criança, é Deus, e não o reino das trevas. Porém, como o diabo é o pai da mentira, ele consegue enganar pessoas, e nesse caso, infelizmente, houve um engano muito sério, e a mãe acabou, então, aceitando dar o nome da filha de uma entidade, sendo uma filha mulher, dar o nome, então, de uma entidade. Quando essa criança nasceu, claro, era uma menina, a mãe, então, se viu na obrigação de cumprir aquela promessa que tinha feito para uma entidade espiritual das trevas e deu o nome da filha, o nome de uma entidade. Não era o primeiro nome, mas era o segundo nome. O nome primeiro, ela deu um nome bíblico, glória a Deus por isso. Isso, é claro, que trouxe um peso também para uma solução futura do caso. O primeiro nome abençoado. O segundo nome, então, dedicado à entidade. A entidade tomou aquele nome e conseguiu então, perseguir com autoridade dada pela própria mãe, liberada pela própria mãe, sobre essa filha, para que essa filha fosse infeliz, então, na questão matrimonial. Os anos se passaram, houve várias tentativas de relacionamentos, nada deu certo, e num desespero, ela buscando a Deus, então, conseguimos chegar até a mãe, e a mãe lembrou dessa situação que parecia ser algo até sem importância até aquele momento, mas quando levamos isso à questão espiritual, veio a consciência, essa importância, esse peso da maldição que foi trazida sobre a filha, esse legado de maldição devido ao nome ser dado, ao nome de uma entidade dada à filha com homenagem a uma entidade espiritual que a perseguiu, e muito pelo contrário do que se desejava, ela fosse feliz no relacionamento conjugal, ela foi infeliz. Então foi levado àquilo que tem que ser feito para que seja quebrada essa maldição, também maldição qualquer um, mas também é de palavras nesse caso também. E graças a Deus essa mulher conseguiu se casar com um homem de Deus, um homem se converteu, se tornou um homem de Deus, e estão felizes no relacionamento para a glória de Deus. É claro que aqui nosso tempo foi curto, não temos como falar para você todos os passos para você estar livre do peso de palavras de maldição, mas não podemos deixar de aqui trazer para você a importância que tem de você buscar nas suas raízes espirituais a questão de palavras que foram proferidas, palavras de maldição e não de bênção sobre a sua vida. Não tenha pressa, tenha um tempo de reflexão, em que você vai anotar no seu caderno de anotações cada frase, cada palavra, cada situação e colocar diante de Deus. Eu quero aqui trazer alguns exemplos de orações, são apenas exemplos. O Espírito Santo é muito criativo, você não precisa fazer exatamente igual à oração que eu vou fazer nesse momento. Mas ela pode se tornar uma base para que você, através dessa oração, coloque diante de Deus aquilo que você está vivendo. Para que essas redes que te levavam enredados a palavras proferidas por terceiros, por autoridades, por parentes, por familiares ou por você próprio, impedindo você de romper em Deus. Eu quero te dar alguns exemplos de oração aqui que você pode então fazer. O primeiro delas é você colocando diante de Deus essas palavras e o teu desejo de ser transformado. Deus Pai, declaro nessa hora o sangue do Cordeiro Jesus sobre a minha vida e sobre tudo que eu sou e tenho. Quero te pedir perdão pelas palavras que eu mesmo liberei em minha direção, tais como estas: eu não presto mesmo, eu não tenho jeito, nunca vou mudar, não adianta nem tentar, não vou conseguir, eu nasci assim e não mudarei, isso não é para mim, porque Deus permite eu passar por isso.
Ah, se Deus fosse comigo, eu não estaria passando por isso. Deus não está me ouvindo. Deus não ouve minhas orações. Sou burro, ignorante, idiota, pobre, incapaz, não tenho dinheiro para nada. E decreto agora, tomo essas palavras, as recolho, as revogo e expulso da minha vida todo espírito imundo que veio para as cumprir. Vão embora agora e para sempre, para onde o Senhor Jesus determinar, junto com todo o mal que me causaram, e não voltem mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus Pai, também te peço perdão por todas as vezes que eu, tomado por um sentimento, me prendi a pessoas e prendi pessoas a mim. Quando eu falei que tal pessoa seria minha de qualquer jeito, você pode citar o nome das pessoas agora. E que se aquela pessoa não fosse minha, não seria de mais ninguém. Peço perdão quando declarei juras de amor por aquelas pessoas e falei que nunca nos separaríamos. Quebro o poder de cada uma destas declarações em nome de Jesus Cristo. Me libero dessas pessoas e libero essas pessoas de mim e quebro assim todo o encantamento que nos ligava. Desfaço toda a dependência emocional que nos perseguia em nome de Jesus Cristo. E declaro que estou livre delas e elas estão livres de mim. Quebro todo e qualquer pacto que fiz com elas e que elas fizeram comigo quando eu declarei palavras e quando eu recebi palavras delas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode orar sobre os pactos também nesta hora. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, venho te pedir perdão por todos os pactos que meus ancestrais fizeram com espíritos imundos e também os que eu mesmo fiz na minha ignorância espiritual. Recebo o teu perdão e agora quebro todos esses pactos com todas as palavras proferidas neles, com todos os seus termos, os quais eu os revogo agora e torno sem efeito em nome de Jesus Cristo. E todos os espíritos imundos que foram liberados para cumprirem esses pactos, eu tomo autoridade sobre eles em nome de Jesus Cristo, inclusive espíritos familiares, e os mando embora da minha vida com todo o mal que me causaram. Vão embora agora, para onde Jesus Cristo determinar, e não voltem mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Também palavras liberadas por terceiros. Deus Pai, também libero perdão nesta hora a qualquer pessoa que tenha liberado palavras, frases, imprecações e prognósticos contra mim. Sejam eles meus pais, marido, mulher, irmãos e demais familiares, professores, patrões, autoridades espirituais, qualquer pessoa em qualquer tempo. Eu as abençoo em nome de Jesus Cristo. E nesta hora peço perdão ao Senhor por cada uma daquelas palavras, frases, imprecações e esconjuros. E quebro o poder de todas essas liberações, tal como: você é igual a fulano, você não presta para nada, você não tem jeito mesmo, você vai me pagar, eu nunca vou te perdoar. Incompetente, ignorante, burro, gay, lésbica, prostituta, vagabundo, drogado, feio, viciado, filho de uma meretriz, pobre, miserável, imbecil, perturbado. Você vai perder tudo, você não terá nada, louco, inconsequente. Você vai morrer debaixo da ponte, entre outras. São apenas exemplos. Ouça o Espírito Santo de Deus e cite o que se refere à sua vida. E decrete:
revogo, anulo e cancelo tudo isso em nome de Jesus Cristo e expulso da minha vida, agora e para sempre, todo espírito imundo que veio por causa disso tudo, de cada uma dessas palavras. Elas estão revogadas, sem efeito. Vão embora para onde o Senhor Jesus Cristo determinar, junto com todo o mal que me causaram, e não voltem mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração agora, e você pode fazê-la também, para quebrar o efeito de orações contrárias à vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, quebro agora todo o poder de toda oração que é feita a meu favor, que seja contra a tua vontade para a minha vida. E te peço perdão pelas orações que eu fiz a meu próprio respeito e a respeito de outras pessoas e que não estão alinhadas com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Desfaço essas orações em nome de Jesus Cristo. Quebro toda ação de espírito de feitiçaria sobre mim e sobre as pessoas que foram atingidas por estas orações, e os expulso para o lugar que Jesus Cristo determinar, em nome de Jesus. Quero te agradecer por romperes toda a escravidão e por anulares toda oração manipuladora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode também recolher as palavras que estavam soltas com relação à sua vida. Deus Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu agora recolho todas as palavras que foram proferidas em direção à minha vida, desde a minha concepção, até o meu nascimento, desde a minha primeira infância até o dia de hoje. Palavras estas contrárias à tua vontade para a minha vida, liberadas por meus pais e por qualquer outra autoridade sobre a minha vida em qualquer tempo, e também as que foram liberadas por mim mesmo. Peço perdão, Senhor, por cada uma dessas palavras, frases e imprecações e esconjuros, e as recolho agora do reino espiritual, do reino natural. As quebro, as revogo, as torno sem efeito pelo teu poder em nome de Jesus Cristo, e as envio junto com todos os espíritos imundos que foram atraídos por elas e vieram para cumpri-las. Expulso-os agora. Vão para o lugar que Jesus Cristo determinar e não voltem mais. E levem juntamente todo o mal que me causaram em qualquer tempo. Senhor, através da unção do Espírito Santo na minha vida, eu quebro todo o jugo que estava sobre a minha vida e tomo sobre mim o jugo suave de Jesus Cristo. Eu estou livre de cada uma delas e de todo o mal que elas me causaram. E te peço, meu Deus, que cedes os meus lábios agora, para eles proferirem sempre palavras inspiradas por teu Santo Espírito, e assim fazer sempre a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo e para a glória tua. Amém. Você pode fazer também agora uma oração de gratidão. Te agradeço, meu amado e poderoso Deus, por me fazeres livre nesta hora. E tomo para mim as palavras de vida que vêm da boca do Senhor. E declaro que sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde estou assentado com Jesus. E trago essas bênçãos para o natural, para desfrutar delas agora. E declaro que eu sou regido pelas palavras de Deus sobre a minha vida, e peço ao Senhor que envie seus anjos para me estar em meu favor nessa hora. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e para a glória tua. Amém. Amado irmão, amada irmã, Igreja de Jesus Cristo, sejam abençoados poderosamente em nome de Jesus Cristo. Creiam e vivam as promessas de Deus sobre a sua vida. Libere sempre a palavra de Deus, que é edificadora sobre a tua vida, que constrói algo de Deus sobre a tua vida, que te edifica para que você possa edificar outras pessoas. E sobre os teus também receba a bênção. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém, igreja. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe
poderosamente sempre. Reflita nessa mensagem. Ore a Deus, ouça o Espírito Santo e seja livre das palavras que te enredavam. Eu quero orar por você agora. Pai, eu oro por cada irmão, por cada irmã em Cristo, por sua igreja nessa hora. E quero declarar que aquilo que eles fizeram uma atitude de fé, eles revogaram, cancelaram, se arrependeram por palavras recebidas, proferidas por autoridades, proferidas por ancestrais, proferidas por eles próprios. Essas palavras estão quebradas, revogadas, sem efeito pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E eu declaro que todo espírito imundo que foi enviado para trazer maldições, para trazer barreiras, para construir muros de divisão, essas palavras não existem mais. Elas perderam seu poder de ação, perderam seu efeito, e todos esses espíritos imundos agora têm que ir embora dessas vidas para o local que Jesus determina para eles agora, e não voltarão mais. Mas quero declarar o teu Espírito sobre a vida deles, os teus anjos, que são nossos aliados nessa batalha, ministrando em favor de cada um deles, em nome de Jesus Cristo, e para a glória de Deus, eu os abençoo, em espírito, alma, corpo e vida, e declaro a tua unção quebrando o jugo sobre a vida deles, a tua unção, meu Deus querido e amado Pai, trazendo uma capacidade, uma capacitação, para andar na sua presença cada dia mais e fazerem a tua vontade, com a mente renovada, conhecerem a tua vontade, ter o espírito de entendimento deles renovado pelo teu Espírito nessa hora, serem guiados pelo teu Espírito, viverem no teu reino, trazerem a tua vontade, Pai, fazerem a sua vontade, trazerem o teu reino a cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. Ouça essa canção agora do irmão Otávio Guilherme. A canção é o profeta de Deus. Profetize sobre a sua vida, declare que você é um profeta de Deus para esta geração. Você foi chamado para marcar essa geração, e você marca essa geração com as palavras que você profere sobre a sua vida e sobre a vida desta geração, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. Entre as nações é melhor obedecer do que sacrificar os corações. Quero ser bem recebido